Hoje é dia de mais um Reddit do Medo, que é aquele quadro aqui da Terra do Medo que eu conto algumas histórias assustadoras pra vocês em primeira pessoa. E aí a gente tenta descobrir juntos o que aconteceu ali naquela situação. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Aproveitando o Reddit do Medo pra pedir pra vocês mandarem suas histórias assombradas, assustadoras, porque além desse quadro aqui, a gente também tem o Causos na Terra do Medo, que é o quadro em que a gente conta as histórias dos inscritos, de vocês. Então mandem suas histórias ou pra mim no meu Instagram, @CibeleFala, ou no Instagram do Vitor, @EuVitorSobral. Ou você pode também mandar pro nosso e-mail o contato na Terra do Medo. Então vamos pras histórias, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal, já deixa o like e vamos sentir medo, que é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo? A primeira história se chama Ele Voltou Pra Me Procurar. Há 7 anos eu me casei e eu acabei pedindo demissão porque eu tinha planos de procurar alguma coisa que eu gostasse mais de fazer depois que as festas passassem. Só que quando a gente voltou da nossa lua de mel, que nem foi tão longa assim, o proprietário da nossa casa falou que ele ia fazer umas reformas e que ele não ia renovar o contrato de aluguel com a gente. Então a gente teve 30 dias, gente, pra arrumar tudo, procurar nova casa. Nossa, foi uma loucura. Fora que eu tinha pedido demissão, né? Então a nossa renda tava apertada. Então era mais um desafio ainda. A gente passava todos os dias procurando um apartamento que fosse bacana, que a gente conseguisse morar de boa e que também não fosse tão longe assim do trabalho do meu marido. Até que chegou um momento que a gente finalmente encontrou uma casa que não era muito longe do trabalho dele, mas essa casa, gente, ela ficava completamente isolada. Ela ficava no meio de uma floresta, bem esquisito, assim, fora que ela era muito menor do que a casa que a gente morava antes. Mas os proprietários eram uns amores, nossa, maravilhosos, então a gente acabou indo pra lá, sabe? Ia ser tranquilo, ia ser de boa. A gente se mudou e eu acabei passando os dias sozinha, porque o meu marido tava trabalhando e eu ficava a maior parte do tempo deprimida, gente, porque eu tava distribuindo currículo igual panfleto, procurando alguma coisa e ao mesmo tempo eu passava o dia não conseguindo fazer nada e eu raramente saía de casa. Depois de alguns dias, eu pensei assim, não, eu vou me dar uma chance, eu vou sair um pouco, vou caminhar. A chuva tinha passado um pouco, tava chovendo muito aqueles dias, mas aí a chuva deu aquela trégua, pensei assim, não, é minha oportunidade. Então eu saí, peguei até uma capa de chuva, porque vai que volta a chover, né? E fui dar uma corrida, dar um passeio. Eu tinha 3 direções ali pra escolher. Tinha esquerda, direita... Gente, esquerda, direita, eu não tenho a menor noção. Esquerda, direita e pra frente. Você tá fazendo na nossa, né? De quem tá assistindo. De quem tá assistindo, gente. Eu sou inclusiva. Eu tô facilitando pra vocês. Inclusiva pra quem não sabe direita e esquerda, né? No caso, sou eu mesma. Mas eu escolhi a estrada da frente. Todas essas estradas, assim, eram cheias de árvore. E essa que eu escolhi era que tinha menos casas por perto. E também não passava muito carro por ali. Mas tava tranquilo, sabe? Era bom pra eu pegar um ar fresco, pensar um pouco na vida e ficar menos deprimida, né? Tentar, pelo menos. Eu não tinha nem caminhado muito ainda quando eu vi um caminhão sair da estrada principal e entrar na estrada que eu tava. Era um caminhão enorme, assim, e ele até desacelerou um pouco quando passou por mim. E eu vi que ele tava tomando bastante cuidado, assim, porque era uma estrada mais estreita, né? Então ele tava com medo de me atropelar mesmo e tal, então ele tava tomando certo cuidado. Na hora que ele passou, eu acenei pra ele, né, cumprimentei. Eu vi que era um homem que tava dentro do caminhão, ele usava óculos escuros. Ele viu eu cumprimentando ele, mas ele não falou nada. Ele não sorriu, ele não acenou de volta pra mim. Enfim, mas é a vida, eu só segui o caminho, eu nem pensei muito naquilo. Só que quando o caminhão virou a esquina, mais pra frente, gente, eu não sei explicar, mas eu senti uma coisa muito estranha, como se eu tivesse que sair da estrada o mais rápido possível. Daí eu, na mesma hora, saí da estrada e entrei na mata. Entrei ali no meio das árvores todas e era muito estranho, porque eu não saí preparada pra andar no meio do mato, também não tinha uma trilha ali, não que eu conhecesse, mas eu não sei explicar. Eu simplesmente senti uma sensação muito forte, assim, de que eu tinha que sair da estrada, de qualquer maneira. Como não tinha uma trilha ali onde eu tava, gente, era muito difícil de andar, muito mesmo. Eu tinha que ficar pulando galho, folha. Só que eu não tava segura ainda. Eu não tava me sentindo segura. Me veio uma sensação de que eu precisava me esconder naquela hora. Não bastava eu ter entrado na floresta, eu tinha que me esconder. Eu lembro que eu me senti uma grande idiota, porque, gente,
por que eu queria me esconder assim, mas eu me escondi. Eu simplesmente me escondi e foi isso. Só que depois de alguns minutos, aquele caminhão voltou e aquela estrada era só de ida, então ele tava voltando na contramão. E ele tava tão devagar que nem parecia que ele tava andando. E ele tava procurando, eu conseguia ver ele. Ele tava olhando pros lados, como se ele estivesse procurando alguma coisa. Naquela hora eu tava apavorada, eu tava com muito medo de ele me ver, dele me chamar, ou de, pior ainda, ele descer da caminhonete pra me procurar. E ele ficou me procurando durante 1 minuto, que sinceramente pareceu uma eternidade. Parecia que a hora não passava. Depois de um tempo, ele só virou, tomou a mão certa e foi embora. Na mesma hora, eu levantei, saí correndo, fui pra casa e eu não dei nenhuma outra caminhada enquanto eu tava morando naquele apartamento. Fim da história! Eu já falei com vocês aqui que eu morro de medo desse tipo de história. Quando é história de fantasma, a gente até conversa, entendeu? A gente até vê ali o que pode ser feito. O fantasma assustou a gente. Talvez a gente encaminhe ele pro caminho certo, ir pra luz. Mas quando é gente, o buraco fica mais embaixo. Daí pra frente vai ficando mais pra trás, quando é gente. Agora, como sempre, eu quero saber o que vocês acham que aconteceu. Ela teve um pressentimento certo e estava sendo perseguida? Ou o cara só voltou pra oferecer uma carona, talvez? Perguntar se estava tudo bem? Pra cima de Moá, gente. Eu já tenho minha opinião nessa história. Ele queria fazer maldade. Era isso que ele queria, porque não tem motivo. O que você acha, Vitor? Ah, não sei. Pode ser as duas coisas. Pode não. O Vitor olhou assim. Pode, nada aconteceu, como é que vai saber? Nada aconteceu, mas assim, tem a questão de ela ser mulher, então a gente já fica meio assim, né? Pode ser que seja pra oferecer uma carona, mas sei lá o que ia acontecer nessa carona. Gente, fiquei cabreira com essa história. Fiquei cabreira. Mas vem mais coisa por aí, vamos pra próxima história. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. A próxima história se chama Perseguida por Algo Invisível. Agora que a gente vai começar a falar de fantasma. Então, ó, a gente tem de tudo aqui na Terra do Medo. Tem fantasma, tem gente fazendo maldade, tem de tudo nesse Reddit do medo aqui. Eu sou caloura na faculdade e eu já tive vários encontros paranormais, assim, mas esse que eu vou contar pra vocês hoje, olha, é de longe o pior. Eu estudava numa instituição muito antiga, pra lá de 100 anos de idade, assim. Era uma instituição católica e atrás tinha um cemitério de freiras. Esses detalhes nem são tão relevantes assim, eu só achei interessante de contar pra vocês. Era mais ou menos 10 horas da noite e eu tava no meu quarto, era um dia de semana e me deu vontade de ir no banheiro, gente. E no caso, era o número 2. Detalhes? Detalhes, mas é importante. Por quê? Eu sou uma pessoa, o meu furebs é tímido, então eu não gostava muito de ir ali no banheiro do meu andar, porque sempre tinha alguém dentro do banheiro, gente. Aí eu não tinha aquela paz, eu não conseguia dar aquela meditada, entendeu? Então eu gostava de ir no banheiro que tinha no porão da instituição. Nesse momento você deve estar achando que eu sou uma personagem burra de filme de terror, mas eu juro que esse porão não é desse jeito que vocês estão pensando. É uma sala normal, sabe? É um corredor que se liga com o primeiro andar. Então eu nunca tive medo. Fora que o banheiro lá de baixo era muito mais limpo, gente. Banheiro limpo é uma coisa que nos apetece. Dá até vontade mais de cagar. Eu peguei o elevador, desci e na hora que a porta do elevador abriu, eu já fui direto pro banheiro. Só que eu cheguei lá e eu achei uma coisa estranha. Tinha uma das cabines que tava fechada. Achei muito estranho, gente, porque geralmente ninguém ia naquele banheiro. Só que na hora eu lembrei que tinha uma colega minha que ela tinha essa mesma tática que eu, então poderia ser ela ali dentro. Aí eu olhei assim por baixo da cabine e eu não vi pé nenhum. Naquela hora eu pensei que era alguém ali que tinha o furebs tão tímido quanto o meu. Então eu deixei a pessoa viver o momento dela. Virei as costas e tava saindo do banheiro. Na hora que eu tava saindo, eu ouvi o papel higiênico daquela cabine sendo puxado. Mas não era alguém que tava querendo limpar o bumbum, não, gente. Começaram a puxar tão forte que a cabine começou a tremer. Sério, tava puxando desesperadamente. Parecia que a pessoa tava com muita pressa. E nessa hora, eu já comecei a ficar apavorada. Eu saí correndo, fui pro elevador e comecei a apertar o botão pro elevador vir logo. Na hora que eu apertei o botão do elevador,
o papel higiênico parou de rolar. E eu comecei a ficar mais apavorada ainda, o elevador não chegava. Foi então que eu ouvi a porta da cabine se abrindo. Só que parecia que alguém tinha chutado a porta da cabine. Nesse ponto eu já sabia que a opção mais inteligente era ir de escada. E a escada ficava logo do lado, assim, do elevador. Gente, eu não perdi, foi tempo. Na mesma hora eu saí correndo, subindo as escadas, e eu ouvi a porta do banheiro, a porta principal do banheiro se abrindo. E de novo, era como se alguém tivesse chutado a porta. O meu cérebro ainda tava ali querendo acreditar que era uma pessoa que tava com muita pressa, mas o meu corpo simplesmente não tava nem aí pra isso. Eu não tive coragem de olhar pra trás pra conferir. Assim que eu subi o primeiro lance de escada, gente, a pior coisa aconteceu. Eu ouvi a porta que eu tinha acabado de passar, a porta da escada, eu ouvi ela se abrindo de novo, com força, como se alguém tivesse chutado. E eu comecei a ouvir passos muito, muito rápidos vindo atrás de mim. Eu tava apavorada, mas eu não deixei que isso me afetasse de alguma maneira, assim. Eu continuei correndo. Eu já tinha passado ali da porta do primeiro andar, o meu quarto ficava no segundo. Então, gente, pernas pra que te quero. Eu saí correndo como se não houvesse amanhã. Parecia que os passos, gente, estavam ecoando por toda a escada. Enquanto eu tava correndo, subindo, eu já tava ali pegando as minhas chaves pra eu poder abrir minha porta o mais rápido possível. E quando eu cheguei, eu comecei a tentar destrancar a porta do meu quarto e eu continuava ouvindo os passos fortes se aproximando de mim. Quando eu consegui destrancar a porta, eu já escorei minhas costas assim e entrei no quarto, fechei a porta e fiquei esperando. Depois disso, eu ouvi os passos fortes no corredor e era como se a pessoa estivesse correndo um pouco, daí ela parou no meio. Depois de um tempinho, eu coloquei assim a cabeça pra fora do meu quarto, assim, pra olhar o corredor, porque nessa hora eu já tava esperando que fosse alguma amiga minha fazendo alguma trollagem, sabe? Brincando com a minha cara. Mas eu não vi nada no corredor, a não ser a porta da escada se fechando de novo. Eita! Fim da segunda história, eu não sei porque eu dancei assim. Mas dancei. Gente, essa história me deixou com um pequeno cagaço de assombração. Mas eu ainda não dei as opções pra vocês. Vamos dar as opções e depois a gente conversa sobre as possibilidades. Era uma das freiras que assombra ali a escola por ser católica, ter um cemitério de freiras. Ou então era alguma amiga dela querendo assustar ela. Freira. Eu acho que era freira. Amigas. Eu acho que amigas. Maravilhoso. Eu acho. Porque ela não conseguiu ver ninguém. Era empurrando a porta. Fantasma não tem força pra chutar a porta tão forte assim, não. Você tá desafiando os fantasmas? Não. Ai, gente, eu não sei. Se eu estudasse numa escola igual ela descreveu, eu acho que eu ia ter muito medo, assim, de assombração. Porque escola católica é um negócio que me dá medo. Apesar de que eu estudei numa escola que não era católica, mas no lugar em que a escola ficava, tinha uma capelinha. E dentro dessa capelinha, simplesmente, tinha um padre falecido. Era meio que o corpo dele tava enterrado lá dentro. Era tipo um mausoléu, assim, desse padre. E eu morria de medo. Gente, nem era um cemitério, era um padre. E eu também nem sei se essa história era real. Inclusive, se você estudou no Fluminense de São João de Meriti, na Rua da Matriz, me fala, por favor, se era verdade, se tinha realmente um padre ali enterrado, porque isso me assombra até hoje. Mas nessa história eu admito que pode ter sido as amigas mesmo. É mais provável que sejam as amigas, né? Acho que dessa vez o Vitor tá certo, mas eu quero saber o que vocês acham. Conta aqui pra mim nos comentários. E vamos para a última história, gente. Essa é bem filme americano de terror, sabe? Vamos lá. E essa história se chama Pesadelos de Babá. Quando eu tinha ali meus 15, 16, 17 anos, eu trabalhava muito como babá. E eu cuidava, gente, de uma menininha tão fofinha, maravilhosa, neném. Gente, ela não me dava nenhum trabalho. Ela comia direitinho, não ficava pedindo muita coisa, brincava tudo certinho. Quando eu pedia alguma coisa, ela me obedecia. Ela era o sonho de qualquer babá. E foi assim até ela completar 5 anos de idade. Porque a partir daí ela começou a se comportar de uma forma
bem esquisita, assim. Ela começou a pegar muita mentira, ela inventava situação, fazia birra, ela chegou a me bater, gente. Isso nunca tinha acontecido. Ou seja, ela virou outra criança, ela mudou completamente. Daí teve uma noite específica que a mãe dessa menininha me ligou, pedindo pra eu tomar conta dela. E assim, gente, eu fui, porque apesar dela ter mudado, eu pensei que a criança tava passando por uma fase mesmo. Criança tem aquela fase mais difícil, sabe? E eu já tava acostumada com ela, eu cuidava muito dela, a mãe dela já tava acostumada muito, assim, comigo, o jeito que eu cuidava da criança. Então eu fui. A noite começou muito bem, ela tava super normal, até que por volta de 8 horas da noite, ela me falou que tava com sono, e aí eu levei ela pro quartinho dela, botei ela na caminha e tal. Daí chegou certo momento que me deu vontade de ir no banheiro, eu fui, e pra eu ir no banheiro eu tinha que passar em frente à porta do quarto dela. Quando eu passei, eu ouvi ela conversando com alguém e chorando. Daí eu abri a porta um pouquinho, fiquei preocupada até, e quando eu olhei dentro do quarto, assim, ela não tava conversando com ninguém. Não tinha ninguém ali pra estar conversando com ela e ela tá chorando. Só que tudo piorou quando eu ouvi ela dizendo umas coisas do tipo: não, eu não posso machucar ela é muito legal. Ela cuida de mim há muito tempo. Gente, eu juro, naquela hora minha vontade era de sair correndo. Mas em vez de eu fazer isso, eu entrei e conversei com ela, perguntei se estava tudo bem. Até porque eu não fazia ideia de com quem ela estava falando ou com o que ela estava falando. Depois que eu perguntei pra ela o que tinha acontecido, por que ela tava chorando, a resposta dela fez o meu sangue congelar. Ela falou: o meu amigo imaginário não é legal. Ele disse que se eu quiser continuar sendo amiga dele, eu tenho que desfaquear. E eu não quero fazer isso. Nessa mesma hora, eu não pensei duas vezes. Eu liguei pra mãe dela, falei que eu tava passando muito mal e que eu tinha que ir pra casa. Felizmente, essa foi a última vez que eu tinha que cuidar dela, porque a família já tava se preparando pra se mudar e eles se mudaram na semana seguinte. Essa foi a coisa mais assustadora que eu já ouvi de uma criança, e olha que eu já lidei com muita criança nessa vida. Fim da última história, e foi o Vitor que selecionou os contos, as histórias do subreddit de hoje. E, gente, ele falou que nos comentários dessa história tinha muita gente falando assim: amada, mas você não contou pros pais? Eu iria contar pros pais. E eu não tinha pensado nisso. E realmente, gente, era o mínimo, né? Porque se o meu filho estivesse falando uma coisa dessa, mesmo que, tipo assim, o alvo era babá, mas poderia passar a não ser, eu iria querer saber. De verdade. Você iria querer saber, Vitor, ou não? Ou você ia querer ignorar? Eu ia querer saber. Porém, ia ficar morrendo de medo também da criança. Morrendo de medo, mas aí é levar em um lugar, ajuda psicológica, psiquiátrica, porque, nossa, assim, pavor, sabe? Porque pode ser uma coisa sobrenatural, como pode não ser. Então, eu tenho bastante medo, assim, dessa história, é muito, muito chocante. Eu fiquei chocada com essa história, fiquei assim, nossa, coisa de filme. Será que essa menina tá inventando, essa pessoa que contou essa história? Não sei, não saberemos. E aí, esse é o momento que a gente vai dar aquelas opções pra vocês me falarem o que vocês acham que está acontecendo nessa história. A criança realmente estava conversando com um amigo imaginário, bem bizarro, ou ela só estava inventando as coisas pra babá poder ir embora e tal, porque criança é rebelde. Era um amigo imaginário mesmo, ou você acha que a criança só estava querendo que a babá chispasse dali? Eu não sei, talvez seja uma terceira opção que a menina tem esse pensamento assim mais violento. Às vezes é ela que tá inventando realmente a história, mas teria que escutar essa menina, né? Como que ela contou essa história. Ou seja, os pais tinham que saber. Tinha que saber. E a gente também não sabe se é verdade essa história, né? Porque no Reddit pode ser verdade ou não, só que as pessoas afirmam que são histórias reais. Quer escrever ficção não é o momento, não é o lugar. Gente, conta aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham que aconteceu nas histórias de hoje, porque eu adoro saber, as teorias de vocês são sempre muito incríveis. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui, que também é um Reddit do medo, ou ataca logo pra playlist, gente, que tem vários. Esse é o 8º Reddit do medo já. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!